Olá, meu nome é Larissa Costa Silva e apresento o trabalho Morfossintaxe e Informação Aspectual na Construção TAQUE em português. Essa pesquisa foi desenvolvida sob a orientação do professor Dr. Marcos Vinícius da Silva Longuinho. A primeira seção deste trabalho apresenta o problema de pesquisa, em que buscamos investigar as características morfossintáticas e semânticas da construção TAQUE no português brasileiro. Superficialmente, temos em tela o verbo estar na sua forma reduzida tá, combinado à palavra que, gerando essa estrutura que, apesar de não estar documentada em nenhum trabalho, é altamente produtiva no português brasileiro atual. E como está nos slides, temos alguns exemplos. Em seguida, para embasar essa pesquisa, tratamos do domínio verbal e do estudo das perífrases verbais. Zeno Wendler propõe um esquema com 4 tipos de verbos distintos, que é uma proposta quadripartida, sendo eles atividades, estados, achievements e accomplishments. Wendler também apresenta traços específicos para cada classe verbal pré-definida e sistematiza algumas questões como de telicidade ou ponto télico. A partir das considerações do domínio verbal, nós conseguimos tracejar as primeiras características do verbo estar na construção TAQUE, já que ele havia sido categorizado anteriormente como um verbo de estado. A princípio, o verbo estar havia sido categorizado como um verbo estativo, segundo Wendler, em que não havia leitura de nenhuma outra eventualidade dinâmica. Mas, ao revisitarmos essas definições gerais para aprofundar a análise do corpus da nossa pesquisa, nos tomamos por uma contraproposta para atribuir o aspecto de progressividade ao verbo estar, revelando a sua natureza aspectual como ainda bem mais complexa. Isto porque adicionamos uma propriedade de telicidade ao verbo estar. Seguindo nosso embasamento teórico, atribuímos também o conceito de perífrases verbais, que podem ser definidas como a união de um verbo dito auxiliar com outro verbo na sua forma nominal, sendo esse último o principal ou auxiliado. No estudo de perífrases, temos, por exemplo, a definição de Lobato, que sistematiza o verbo auxiliar ir com verbos combinados no infinitivo, o ser para o particípio e o verbo estar, que também está na nossa perífrase, para o gerúndio. O que acontece na realidade é que o verbo auxiliar do estar em TAQUE ele não está flexionado no gerúndio, como já havia sido documentado anteriormente. Apesar disso, há evidências fortes que aproximam o TAQUE de diferentes formas de outras perífrases verbais, e assim, por exemplo, temos o elemento invariável que, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, que reafirma como essa construção é uma perífrase verbal, assim exibindo propriedades semânticas suficientes para demarcar esse limite. Para compor o corpus dessa pesquisa, realizamos a coleta de dados, em grande parte, na busca de usos da construção TAQUE e a sua variação TAVAQUE na rede social Twitter. Essas foram nossas palavras-chave pré-definidas e foram utilizadas na ferramenta de busca da própria rede social. Durante a coleta de dados, também realizamos testes entre a construção TAQUE e os principais verbos do português brasileiro, gerando dados como falantes. E assim, com a base teórica estabelecida e os dados coletados, iniciamos a nossa macroanálise da construção TAQUE. Em primeiro lugar, olhamos na superfície da construção e verificamos quais eram as formas de se combinar com os constituintes verbais. À vista disso, observamos que há uma restrição, por exemplo, quanto aos tempos verbais que eram aceitos para acompanhar a construção TAQUE. E assim tivemos o primeiro indício de que o TAQUE ele admite, na maioria das vezes, o presente do indicativo como sendo o de maior produtividade no português brasileiro atual. Também era possível e encontramos várias vezes construções em que o verbo auxiliado estava conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Como estão os exemplos? O patrão tá que chama a atenção dos funcionários e o patrão tava que chamava a atenção dos funcionários. Em segundo lugar, retomamos a classificação wendleriana dos verbos. Isso porque o verbo estar havia sido classificado como um verbo de estado, mas aqui, como ele traduz fases sucessivas, sem um final obrigatório, ele se encaixa em outra classificação. O que nos parece é que, geralmente, essa perífrase verbal se coliga a verbos principais de atividade e também, em menor grau, aos subgrupos de accomplishments e achievements, e esporadicamente aos verbos de estado. Com relação ao aspecto, atribuímos à construção TAQUE o sentido de continuidade da ação, isto porque as sentenças elas denotam, na maioria das vezes, um processo que está na sua fase medial, isto é, nem final e nem inicial. No que se refere à perífrase verbal estar mais gerúndio, já documentada por Lobato, também podemos diferenciá-la do TAQUE.
Isso porque o estar mais gerúndio, ele toma o lugar de evento em desenvolvimento, enquanto o taque ele institui as possibilidades de uma ação contínua ou de algo repetido diversas vezes. Outra característica analisada em nosso corpus para essa construção é de que o taque, diferente de outras construções, ele não seleciona uma small clause, e sim uma oração, que até mesmo é formada por um verbo principal. Por último, em nossa análise também trazemos uma proposta de esquema da árvore sintática para representar o taque.